A perda de olfato e de paladar está a ser identificada como um sintoma comum em pessoas infectadas pela Covid-19. Vários estudos em todo o mundo conseguiram provar que a perda destes sentidos está relacionada com a doença. Um dos estudos foi coordenado por 2 médicos otorrinolaringologistas de uma universidade belga. A investigação incluiu 417 doentes infectados com o novo coronavírus. 86% das pessoas apresentaram problemas de olfato e 88% problema de paladar. Direto ao assunto, o meu próximo convidado, Leonel Luiz, é médico otorrinolaringologista, é o diretor de serviço de Santa Maria de Otorrinolaringologia. Bom dia, Sr. Obrigado por estar connosco. Que relação é esta entre o vírus e o palato? E o paladar e o olfato. E o paladar e o olfato. E o olfato, é verdade. Não é uma relação assim tão surpreendente. De facto, os coronavírus, os vírus que causam as constipações, os rinovírus, estão normalmente associadas à perda de olfato. Todos nós sabemos que nos constipamos e passamos a ter uma capacidade de cheirar e um gosto, não é, reduzido. Portanto, não é surpreendente. O que é surpreendente é que, de facto, é muito, muito, muito frequente. Num estudo que ainda ontem saiu, aliás, estamos agora numa altura em que tudo o que são estudos médicos relacionados com esta matéria saem muito, muito rapidamente, há muita publicação a sair e, de facto, são 98% dos doentes que são afetados. O que é muito interessante é que, de facto, só 30% é que se apercebem. E os que se apercebem, apercebem-se porque há uma perda súbita e total da capacidade de identificar os odores. Mas quando vamos estudar, e este último estudo foi feito um estudo sistemático com teste, portanto não propriamente a perguntar às pessoas se conseguiam identificar ou não os cheiros, mas a testar efetivamente qual a capacidade de identificar os cheiros destes doentes, e 98% dos doentes efetivamente tinham uma diminuição desta capacidade. Interessantemente, quando olhamos para estes dados, percebemos que efetivamente, sendo um sintoma que ainda não está identificado, não é? Que continua a não estar em todas aquelas guidelines, é verdade, aquelas guidelines que são utilizadas, não utilizam, muito embora nós próprios, no início desta pandemia, começámos a ter relatos dos Açores, do norte de Portugal, do Algarve, de Lisboa, do Porto, a dizerem-nos temos doentes monossintomáticos, doentes que nos chegam e que nos dizem que, efetivamente, o motivo da consulta, e portanto consulta de otorrinolaringologia, é que perderam completamente a capacidade de identificar os odores. O que é mais interessante é ver que esta medida, então, este teste, poderia ser utilizado para tentarmos distinguir logo em casa quais são aqueles doentes que têm o maior risco, efetivamente, de terem a Covid. Doutor, e estes 2 sintomas levam-nos a pensar que o vírus pode atingir também o sistema nervoso? É verdade. Uma das causas que nós encontramos nos doentes que estão constipados, vamos dizer assim, é efetivamente a inflamação daquele epitéliozinho, daquelas célulazinhas que conseguem sentir o cheiro, que estão localizadas no nariz aqui em cima. Mas aí é a inflamação. Normalmente nós sentimos o nariz obstruído, com aquela rinorreia, aquele pingo. A maior parte destes doentes não tem essas queixas, portanto tem um nariz normal, não inflamado e de facto tem esta perda de olfato. Há uma série de teorias já, nós não sabemos. Uma delas é efetivamente a possibilidade destes vírus conseguirem migrar e atingir até o tronco cerebral, mas de facto nós não sabemos. Podem ser mecanismos não diretamente até relacionados com o próprio olfato, não é? Nós precisamos de células que estão à volta destas células sensitivas para permitir, no fundo, que consigamos adquirir os cheiros e, portanto, poderá ser um mecanismo não direto, mas até um mecanismo indireto. Recordo que aqueles que são os receptores para este vírus não estão presentes de forma muito importante nas células que cheiram. Portanto, poderá ser um mecanismo à parte. Mas, de facto, há essa possibilidade também de migração para o nosso tronco cerebral. Se me permite, 2 coisas que eu não me queria esquecer e que é importante. Uma, dizer às pessoas que, efetivamente, se notarem esta diminuição ou do paladar ou, efetivamente, do olfato, fiquem em casa. E isto é importante quando numa sociedade como a nossa, culturalmente é muito bem aceito que as pessoas que estão um pouco doentes, que estão, por exemplo, constipadas, que venham trabalhar. Todos nós vemos, estás um bocadinho constipado, vieste trabalhar na mesma. Nós temos que parar com isto. Se efetivamente há um sintoma destes, fiquem, por favor, em casa. Segundo conselho que nós normalmente esquecemos, que é o da reabilitação. Se eu perco o cheiro, será que eu vou recuperar? A melhor maneira de eu recuperar, efetivamente, é ficando em casa e treinando. Com vários cheiros, com canela, com café, com alho.
tentarmos, por minutos, ir cheirando ao longo do dia vários treinos, de forma a permitirmos reabilitar a capacidade de identificar esses odores de uma forma mais rápida e mais eficiente. Professor Leonel Luís, muito obrigado por ter estado connosco. Continuação de uma boa semana.